Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Ah, que legal! Temos aqui diversas pautas que a gente está abordando nos últimos meses, né? Já tem anos, né, que estamos fazendo isso, mas Sim. que se complementam. E hoje tem um tema que a galera tava pedindo muito. E é muito bom porque esse tema chegou até a gente. A gente estava vibrando tanto em trazer uma pessoa com integridade para falar sobre esse tema. E a Maria Clean veio até nós. Gratidão pela oportunidade da gente falar sobre a cannabis medicinal e seus benefícios. Bem-vinda. Gratidão a vocês por me darem essa oportunidade. A gente está aqui, né, numa conversa sincera, verdadeira, íntegra, para derrubar barreiras e recuperar o sagrado. Sim, gratidão. Maravilhoso. Então, olha só, galera. Hoje a gente vai falar da cannabis medicinal. Vamos falar sobre essa planta sagrada. Sim, e é muito bom a gente ter, né, uma pessoa que passou por esse lugar de se tratar com essa medicina, mas que também trabalha com isso, né? A Maria, hoje em dia, ela é psicóloga junguiana e ela receita toda essa parte, né, de psicodélicos para os seus pacientes, né? Trabalha com os psicodélicos, então é muito legal de ver que você já percorreu um caminho ali que faz com que as pessoas sintam mais à vontade, né? Pra entrar nisso. Muito bom. Mas antes da gente entrar no papo, porque senão a gente já cai no papo agora, né? Antes da gente entrar no papo, vamos dar um recadinho aqui, fazer um brinde aqui com o nosso cacauzinho. Outra medicina poderosa. Saúde! Muito bom! Gratidão. Gratidão à Sativa Superalimentos, que traz essa medicina sagrada para nossa mesa. Hoje em dia a gente é contemplado por várias medicinas, né? Então o cacauzinho que ajuda a gente a expandir nosso coração, nossa comunicação aqui. Se você se interessar mais pelos produtos da Sativa, é SATTVA superalimentos.com.br. É o cacau que a gente gosta de utilizar, cacau maravilhoso, custo-benefício talvez o melhor do mercado que você vai encontrar e muito gostoso mesmo. Ele já vem a massa de cacau toda quebradinha, muito fácil para dissolver e fazer o cacau, então super recomendo. Sim, e é feito por uma família, né, que também contribui para tantas famílias que produzem o cacau aí, então é muito legal a gente poder contribuir com uma marca que tem integridade também. Delícia, né? Muito e bom. Também temos aqui que citar Natureza Divina, nosso parceiro maravilhoso. Nosso portal aí de plantas sagradas, etnobotânicos, aromaterapia. É muito bom porque a Natureza Divina tem um trabalho aí há muitos anos, eu lembro desde 2006, que eles têm um blog que traz tantas informações para as pessoas sobre etnobotânicos. Então, é muito legal porque além de ser um site que vende, né, que faz a gente ter acessar essas medicinas, eles também levam informação para as pessoas, levam esse conhecimento. Então, é muito legal. Se você quiser saber mais, naturezadivina.com.br. Extremamente importante você ter lugares confiáveis para qualquer tipo de medicina, de ervas. Essa procedência é extremamente importante. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Isso. E ali na sua tela tem um código aí, um QR Code para você nos encontrar, pegar mais links. Também você pode cadastrar na nossa newsletter, você pode ver nossa agenda de eventos presenciais aqui em São Paulo, ou movimentos externos que a gente tem feito também. Tamo no movimento. Canal do YouTube. Você tá vendo a gente, dá um like, inscreva-se. Vamos aumentar esse canal. Sim. Estamos começando há pouco tempo, mas olha, é com todo o amor que a gente vem trabalhando no YouTube. Muito legal. E se você gosta de escutar aí no seu agregador preferido, também dá um follow, um seguir, ativa o sininho, que aí você é avisado a cada episódio novo. Hoje em dia, a maioria dos nossos ouvintes estão no Spotify. Então, também, se você sentir de assistir o vídeo lá no YouTube, ajuda muito a gente a entregar esse conteúdo também numa outra plataforma que é muito boa pra gente. Maravilhoso. Então, hoje temos aqui essa pauta muito interessante. E confesso que, assim, o tema cannabis, ele é um tanto polêmico dentro do nosso contexto. Porque a galera que nos acompanha, o Tribe Zen, toda essa egrégora que envolve, hoje tem uma abertura muito grande para as plantas de poder, com a natureza, com todo esse trabalho de expansão de consciência. Então isso é muito importante a gente trazer esse assunto agora, nesse momento,
porque tá super em alta, assim. A gente vê isso circulando ao nosso redor e tem informações realmente relevantes e seguras. Um ponto de vista também, né? Porque temos vários pontos de vista aqui. E é interessante deixar claro isso, né? A gente tá trazendo aqui vários assuntos, opiniões, pessoas profissionais para ter novas perspectivas, não uma verdade absoluta. Sim. Certo? Quebrar alguns padrões, né, que a gente já tem na sociedade. E para começar esse papo, queria que você mesma, né, trouxesse um pouquinho, assim, desse trabalho que você faz, como que você chegou até isso, contar um pouquinho, assim, da sua linha de trabalho. Eu acho que vocês já começaram, assim, com... Nossa, foguete para a lua, porque essa questão... Hoje, os cientistas, as pessoas que mais estudam, que eu mais respeito, né, que estudam felicidade, eles conectam a felicidade com o poder da resiliência. Então, as pessoas felizes são aquelas que conseguem encarar os desafios. É claro, eu mesma, né, eu sou psicóloga, eu atendo, 90% da minha clínica hoje vem procurando tratamento para ansiedade, pânico, porque tem a ver com a minha história pessoal. E é onde eu me especializei, né? Onde eu coloquei a minha energia. Mas tem dias que eu acordo super ansiosa, né? Super ansiosa. E tá tudo bem. E o que eu faço nesse dia? Eu me respeito. Eu faço uma oração, eu tomo um banho mais longo, né? Eu volto me centro, tomo mais uma gotinha da minha cannabis, em vez de 4, tomo 5. E entendo que aquele dia, o mais importante é eu respeitar esse tempo que o meu corpo está pedindo. Então, a resiliência, ela não significa que a gente tem um superpoder e a gente para de sentir as coisas. Não. A gente estava até falando antes aqui sobre o processo de individuação do Jung. O processo de individuação do Jung, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre a gente ser de verdade, ser inteiro. É difícil pra caramba. Né? É claro que é difícil. Mas é possível. E é possível quando a gente tem ferramentas. As plantas de poder são ferramentas importantíssimas nesse sentido. Porque como você falou da questão de um outro ponto de vista, eu sempre falo, quando a gente consegue olhar algo de um ponto de vista diferente, um milagre acontece. E a gente pode ter dias de milagres constantes na nossa vida se a gente estiver nessa posição de olhar algo, disposto a olhar algo de um ponto de vista diferente. Nossa, total. E a cura acontece justamente nesse lugar, quando a gente se propõe a olhar de uma outra maneira, de um aspecto um pouco mais abrangente, alguma situação que passa na nossa vida, Estar né? aberto, né? E tudo é movimento, gente. As pessoas, elas falam da ciência como se a ciência fosse um conhecimento congelado. A ciência, ela é empírica. Perfeito. A gente aprende todos os dias. Isso é uma outra questão que é importante de trazer. Né? Às vezes, a gente às vezes vê médicos mais conservadores e tal, e falam, olha, vocês não têm pesquisa suficiente com a cannabis. A gente não tem tempo para essas pesquisas que eles estão pedindo. Mas pesquisas a gente tem. A gente tem centenas de pesquisas. Né? E são pesquisas sérias, é uma medicina séria que a gente está praticando. Entende? E aí, quando a gente coloca na mesa, se você for pensar, por exemplo, né, um paciente que chega, ansiedade e depressão são comorbidades que normalmente elas acontecem junto. Esse paciente, ele não vai estar tomando uma medicação, ele vai tomar 2, às vezes 3. Nós também não temos pesquisas com combinados de medicações alopáticas para esse organismo, porque tem isso. Sim. E a cada longo prazo. organismo e a longo prazo. E cada organismo é de um jeito. A gente vê isso na medicina canabinoide. A medicina canabinoide, ela é uma medicina que você não consegue, você vai titulando a dose. Exatamente por ser uma medicina natural, você pega aquele paciente como um indivíduo, começa, a gente tem uma máxima que é start slow, go slow. Então começa lento, né, devagar e continua nesse ritmo, respeitando de novo o ritmo de cada um, até a gente chegar na dose ideal. Entendendo que cada organismo é de um jeito. Eu pego o paciente, gente, com patologias, assim, severas, que às vezes com uma mini... A gente não fala de micro e macrodose em cannabis, mas a gente fala de uma dose baixa, moderada e alta. Às vezes o paciente com uma dose baixa tem uma resposta
Às vezes Sim. um paciente com uma doença uma patologia que a gente não considera tão severa, né? Precisa de uma dosagem Mais super alta. Perfeito. Vai da Maravilhoso. sensibilidade também do organismo, né? De tudo isso. E eu queria, assim, ó, abrir esse papo muito importante, querendo que você traga uma perspectiva sobre a cannabis do ponto de vista que a gente já conhece na sociedade, que existe uma grande massa de informação do senso comum como uma droga, como algo pejorativo, e traga pra gente o que é essa medicina que foi utilizada dessa forma um tanto descontrolada, vamos dizer assim, para um uso consciente, um uso medicinal, uma aplicação médica para cura. Traz uma visão pra gente sobre isso. Assim, isso é Maria, né? Maria, o meu principal objetivo com o paciente que me busca, ou o cliente através da empresa, é dar autonomia para esse sujeito. Perfeito. E a autonomia, ela é extremamente importante, porque autonomia é tudo, gente. Autonomia é você poder ser livre. E a autonomia fala de ser seguro dentro de você. Então, o paciente, quando ele está num nível de ansiedade tão alto que ele não dá conta, a questão é que ele não se sente seguro dentro dele. Ele pode estar em casa com as portas fechadas. Ele vai achar que ele vai morrer, porque ele não entende que o corpo está ali trabalhando para a sobrevivência dele. Nossa. Né? Então, isso tudo é muito importante nessa questão da autonomia. E aí, falando da autonomia, a gente vem, então, para uma questão que é bastante polêmica da cannabis, que é a questão do vício e dependência química. Quimicamente, a cannabis, ela não atua na via de recompensa. Então, não existe dependência química da cannabis. Assim como a cannabis, nós temos receptores canabinoides pelo corpo todo. Mas no pulmão e no coração, a gente tem uma quantidade muito pequena. Isso faz com que a cannabis seja segura. Porque a overdose de certas substâncias, elas são inseguras, elas são perigosas porque elas atuam no pulmão e no coração. E as mortes, os óbitos vêm por parada cardíaca ou respiratória. Sim. Então, a cannabis, a gente já começa de um lugar diferente, digamos assim. Dito isso, existe sim a possibilidade do vício. O vício, ele fala de um comportamento. Então, muitos pacientes hoje procuram a gente porque fumam demais e não querem mais. Porque eles perderam a autonomia. Porque o cigarro é sozinho, porque o cigarro envolve ritual, porque o cigarro leva a outras coisas. Não só pela maconha em si, mas por todo o entorno, né, daquele comportamento. E a gente tem um protocolo que funciona assim muito bem para esse paciente. A gente começa com o CBD. O CBD ele tem uma autodosagem anti-inflamatória. Então, quando você entra com ele também, o seu corpo já começa a responder à vida de uma forma diferente. Você consegue balancear também essa necessidade do comportamento, do vício, a busca por uma companhia. A cannabis muitas vezes é uma companhia. Sim. Né? A galera fica mais solitária, né? Para de porque você vai para um universo paralelo ali. E a gente está aqui na vida para viver a vida como ela é. Né? Total. Não senão a gente teria nascido monge lá, né? No Himalaia, entendeu? Ficando meditando. Não é o caso de quem está aqui, e provavelmente não é o caso de muitas pessoas que estão ouvindo a gente. Sim. Então, de novo, devolver a autonomia para esse sujeito pode ser que seja de um lugar de sair desse vício, e esse vício fala de esporte, fala de sexo, fala de compra, fala de celular. Do comportamento. Do né? comportamento. E também fala de cannabis, também fala de tabaco, também fala de álcool. Total. Sair desse comportamento, por quê? Porque esse sujeito não tem autonomia. Ele não tem a capacidade de dizer não, hoje não. Sim. E isso não é bom. E esse paciente, ele pode até, enfim, eu
no Brasil, a gente sabe que não é legalizado, né, o uso da cannabis recreativa, mas eu tenho muitos pacientes fora do Brasil. Esse paciente que começa a usar a cannabis medicinal, ele pode eventualmente usar a recreativa, mas é no lugar da escolha. Perfeito. Legal. Isso também acontece. Porque os pacientes, quando eles chegam pra gente e falam, eu uso recreativo, em 5 minutos de conversa você entende que o recreativo já virou medicinal há muito tempo. Eu uso recreativo, mas sem a cannabis eu não durmo direito, eu não transo, eu não tenho fome. Já não é mais recreativo. É verdade. Muito interessante isso, porque olha, esse é um ponto-chave aqui pra gente ancorar nesse papo. O comportamento e esses hábitos e reações que a gente tem perante esses estímulos. Então poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser o rapé, que a gente tanto fala aqui, poderia ser um açúcar, um doce, poderia ser um comportamento ou algo, né? E interessante observar, já que a gente sempre fala aqui de diversas técnicas e métodos para a gente se conhecer melhor, do autoconhecimento. Então, cada vez olhar para dentro e pensar, será que isso está me trazendo uma fuga da realidade ou me aproximando da realidade? Da minha essência. Da minha essência. Ou trazendo alguma coisa que vai beneficiar o meu sistema, como na questão medicinal, ou no propósito sagrado da expansão de uma conexão mais fina. Então, eu vejo que tem várias nuances, né, com a cannabis. E na clínica, eu vejo muito isso, assim. Existe uma dor que a gente chama de dor sem nome, né? Isso veio de bio, enfim. A dor sem nome é esse trauma que quase todos nós temos, que é o trauma do nascimento. Por quê? Quando a gente nasce, a gente aqui tem espaço para falar de alma, né? Não é todo lugar que eu vou que eu posso falar de alma, então eu tô super feliz. Que legal. Essa alma que tá encarnando no mundo, imagina a angústia, né? E aí a gente tem que ter uma mãe ou uma cuidadora, um cuidador, que receba essa angústia e fale, olha, eu vou dar conta dessa angústia para você. Só que os pais, eles são crianças feridas. Eles não têm espaço para a angústia do outro, porque eles estão lotados de angústia. Então, de novo, a gente fala da questão das ferramentas e das plantas de poder. Porque as plantas de poder, elas ajudam que a gente tenha a força e a ferramenta para lidar com a realidade. Porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Você pode se anestesiar pro resto da vida, vai chegar no final da sua vida e vai falar, deixa eu ver a verdade. Porque a gente está aqui para isso. Perfeito. Né? Sim. E para olhar justamente a fonte dessas angústias, né? Eu sinto que as plantas de poder, elas revelam algo que tá por trás de uma camada, assim, né? Que a gente não consegue enxergar. E aí, quando você acessa através das plantas de poder a raiz dessa angústia, a raiz, às vezes, de não se sentir seguro, por exemplo. E aí, você consegue ter mais clareza para integrar aquilo dentro de você. Entender, falar assim, tá, isso aqui existe por isso, né? É uma medicina de muita esperança. Eu acho que a palavra é esperança. Se eu tivesse que escolher uma palavra para cannabis medicinal ou para essas medicinas que agora, psicodélica também, é esperança. Porque é uma medicina onde o diagnóstico não é mais sentença. Eu tenho pacientes, eu mesma, fiz meu teste genético, eu tenho lá a herança genética, eu tenho as mutações genéticas mais importantes para Parkinson. Antigamente, se um paciente, eu tenho 46 anos, tivesse um diagnóstico desse, nem fazia. Por quê? Para que eu vou fazer um diagnóstico desse? Porque esse paciente vai o quê? Ele vai ficar contando, né? Contagem regressiva até chegar ao fim? Hoje não. Hoje, cannabis medicinal é o que existe de mais moderno para proteção neurodegenerativa, para as doenças neurodegenerativas. Esporte. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não posso beber. Também tem isso. Só queira saber a verdade se você estiver maduro. Porque a gente tem hoje uma sociedade adolescente, né? Somos adultos adolescentes. Sim. Mas no meu caso, então eu vou encarar isso. Então realmente eu não vou beber. Né? Porque realmente vai acelerar o meu processo. Vou fazer esporte. Então tem formas da gente hoje, com a epigenética,
Porque a epigenética é o que liga e desliga o botão dos genes. Uhum. Ela é muito Tudo é poderosa. possível. É verdade. E a epigenética fala também da nossa rede de apoio, que é extremamente importante. Muito. Por isso Então, que a gente fala muito sobre esse futuro coletivo também, que é tão importante a gente ter uma rede de apoio que é saudável ali, que a gente consegue reverter algumas coisas, alguns padrões, né, que a gente tem. Só assim, a primeira pergunta que eu faço para o meu paciente, assim, quem é a sua rede de apoio? Para saber o quão profundo eu vou poder ir naquele trabalho. Uhum. E eu Sim. queria trazer uma chave para a galera que nos escuta, que é o seguinte, né? Estamos nessa transição planetária, nessa nova era, vamos colocar assim, uma nova era que é um novo tempo onde o convite é que sejamos mestres de nós mesmos, certo? Autonomia, que foi falada aqui. Mestres de nós mesmos. Então, temos acesso a, relativamente de modo fácil, aos psicodélicos, às plantas de poder, temos. Principalmente no Brasil, onde a gente é privilegiado em ter institutos profissionais, em ter religiões que podem utilizar e tudo mais. Mas o convite que eu faço é justamente de ter essa autorresponsabilidade de falar assim, opa, estou estudando isso aqui. Mas o que meu corpo está dizendo? O que meu corpo está dizendo? O que a minha conexão espiritual está dizendo também? Respeitar muito isso e perguntar. Você pode perguntar pro Criador. Perguntar, isso está fazendo bem para mim? Você pode fazer testes de biorressonância, você pode fazer várias coisas. Então, se você tem uma verdade interna aí, essa autorresponsabilidade, eu acredito que todo mundo pode, sem julgamento, fazer o que bem entender com essas plantas de poder. Mas o convite que deixamos aqui no Tribe Zen é que você tenha a sua responsabilidade, a sua verdade no coração, de também olhar para isso e falar, isso daqui passou do limite, isso aqui é uma fuga, isso aqui é algo que eu não quero olhar. Então, são outros caminhos, independente se é a cannabis ou outra coisa. Então, você tem autonomia, você é mestre de você mesmo, e o convite é, se olhe com verdade, com amor, que é a melhor coisa que você faz, sem julgamento. E isso é para devolver o equilíbrio e o centramento, que são palavras-chave que você trouxe Boa. ali. Logo que você entrou, você falou sobre o centramento, né? Muitas pessoas te procuram, estão buscando esse centramento, né? Você falando da questão de falar com o divino, o Jung, ele chamava a nossa instância superior, que é o que a gente chama em muitas linhas da espiritualidade de ser superior, chamava de self. O self é o nosso eu mais conectado, é a nossa partícula divina. É com ele que a gente conversa em oração. É para ele que a gente pede. É ele que sabe tudo. Ele já viveu tudo isso aqui. Porque, outro dia eu até fiz um vídeo sobre isso, o caos, ele só existe no micro. Então a gente é um ponto na criação. Se você pegar aquele ponto e olhar aqui de trás, ele não é nada, ele se dilui. Mas bota uma lente de aumento, vem a nossa vida inteira. Então, nessa questão dessa conversa com o nosso ser superior, com o self, que é a nossa partícula divina, que é Deus, a gente pode perguntar muita coisa. Olha, eu pergunto direto, e eu pergunto ainda para Maria do futuro. Eu falo, você que já viveu isso tudo, sabe o caminho mais fácil? Mais fácil no sentido de mais integrado, mais fluido, né? Me conta aqui, deixa eu escolher com você, me ajuda, me ilumina. E essa oração é muito importante. Eu acordo todos os dias, eu pedi aqui antes de estar aqui com vocês, que eu seja instrumento de esperança, de cura, de expansão, de verdade. Nós somos instrumentos. Essa transformação planetária que está acontecendo, em todas as minhas meditações eu sinto ela muito positiva. Apesar de ter muita gente falando muita coisa negativa, para mim ela vem de um lugar do amor. Positivo. Né? Sim. Então essa questão é super linda da gente falar, porque traz o centramento. Quando a gente usa essa medicina, as medicinas, né, da natureza, e a gente está falando aqui da cannabis, é como se a gente tivesse limpado o nosso canal com o self. É como se a gente conseguisse escutar melhor, com mais clareza, a nossa intuição. Porque pensa, a gente chama um biólogo para cuidar de uma folha que está doente.
ele não vai olhar a folha. O que ele vai fazer? Ele vai mexer no solo. Ele vai ver o que está faltando. Essa é uma medicina que mexe no nosso solo, que nutre o nosso solo. E por isso ela centra a gente. E o mais lindo dessa medicina é que ela devolve pra gente a nossa potência de cura. Então é uma medicina que cura. Eu fui curada por ela. Talvez seja legal a gente falar um pouquinho dessa história. Sim. Né? Eu 20 anos da minha vida, eu sofri com o transtorno do pânico. Eu não tinha autonomia. Eu não viajava, eu não dirigia. Na gravidez da minha primeira filha, eu fiquei em casa. Nossa. Às vezes descer de elevador era extremamente desafiador, porque eu tinha certeza que eu ia morrer no caminho. 9 andares. O coração palpitava. Eu achava que eu ia desmaiar, morrer. E aí eu descobri. Eu descobri não, a medicina me descobriu. Porque tem o tempo dela também. E a gente, nessa questão da conexão, como vocês falaram, né? Vocês pediram esse assunto e eu tô aqui, né? E sendo instrumento para tantos que estão ouvindo a gente, através de vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade. Mas a medicina, ela vem e ela fica quando a gente também tá entendendo o sagrado dela. Porque senão, o uso é recreativo. E o uso recreativo, eu não tô aqui questionando, não é o meu papel aqui. Mas o uso recreativo, ele é de um lugar diferente do uso medicinal, no sentido de conservar o sagrado. Você pode até chamar de recreativo, eu não chamo. Mas você, o seu marido, né, num momento de conexão divina, com amor, vocês não estão usando recreativo. Agora, vai pra balada, abre teu campo. No mundo que a gente está vivendo hoje, onde a ansiedade, o Brasil, se a gente está no Brasil, então é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Nossa. A gente tem uma chamada epidemia de saúde mental no mundo todo, aumentou de 25% a 30% o índice de suicídio depois da pandemia. Hoje já é o segundo índice, é a segunda maior causa de morte nos jovens depois de acidente, é suicídio. Nossa, pesado. E aí as pessoas abrem o campo, a gente sabe, as experiências que a gente tem, né, com a medicina sagrada, com os psicodélicos. Poxa, você vê o quanto que a gente está integrado, a natureza respira com a gente, o outro é parte da gente. Né? Então, nessa minha história, quando eu descobri a cannabis, eu realmente, assim, eu tenho aqui o meu colar e eu criei as 2 empresas, eu tenho um instituto como agradecimento à cura que a medicina me trouxe. E eu falo de cura sem nenhum medo. Porque quando eu comecei a usar o óleo, eu estava usando 3 medicações. Já na primeira semana, o meu Rivotril, que era diário, não era necessário mais. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa diferente aqui? Porque eu usava todo dia. Achava que eu ia morrer sem ele, nenhuma autonomia. Depois, aos poucos, junto com uma médica, a minha médica psiquiátrica, com acompanhamento, eu fui gradativamente, durante 5 meses, desmamando das medicações das outras 2. E não necessariamente as pessoas, isso é importante também, a gente tem que alinhar as expectativas. Cada organismo, de novo. Pode ser que o paciente não consiga sair de todas as medicações, mas se ele reduzir, eu tenho pacientes esquizofrênicos que tomavam 70 gotas de Rivotril diário para poder não quebrar a casa. Nossa. Hoje, eles continuam tomando antipsicótico, mas eles tomam 5 gotas de Rivotril, 10 quando estão numa crise. Nossa. Você imagina isso numa semana? Imagina isso num ano? Em 10 anos? Que mudança, né? Maravilhoso. E aí minha vida voltou, assim, recuperei minha autonomia e falei, nossa, isso aqui não é só para ansiedade. É uma missão mesmo. Porque na ansiedade é muito interessante, assim, a ansiedade, o CBD, a gente sabe que tem vários componentes químicos na planta da cannabis, são mais de 100 componentes químicos. Mas os mais estudados são o CBD e o THC. Eu queria saber bem a diferença deles pra gente e a concentração. O CBD, ele tem um alto poder anti-inflamatório. Então, de novo, ele é muito bom para as doenças neurodegenerativas, para prevenir, inclusive, e para não acelerar os sintomas. Então, um paciente que já está com sintomas, Alzheimer, por exemplo, ele começa a tomar a cannabis,
um CBD concentrado, é como se ele estivesse andando de foguete e aí ele passa a andar de carro a, sei lá, 50 por hora. Nossa. Ele vai desacelerar os sintomas. Não é a cura, mas já é muito. Uhum. Né? Porque a medicina canábica é uma medicina muito interessante nesse sentido. Quando se descobriu que a gente tinha um sistema endocannabinoide, todos nós temos. É um sistema como o sistema nervoso, como o sistema periférico. É um sistema, todos os corpos, todos os animais vertebrados têm sistema endocannabinoide. Se descobriu que a gente produzia os endocannabinoides, porque para que tem um sistema se a gente não tem a produção interna? Então a gente tem os endocannabinoides. A planta tem os fitocannabinoides, que mimetizam os endocannabinoides. Mas nós produzimos. O leite materno é cheio de endocannabinoide. Quando a gente está desregulado por muito estresse, né, por um luto, por um desafio, Uma crise. ou uma questão mais biológica, como, por exemplo, os autistas, eles não produzem endocannabinoides como os neurotípicos. Então, esse paciente é um paciente que já vai se beneficiar desde mais novo. Mas a grande maioria de nós produz os endocannabinoides super bem até uns 30, 35 anos, que é onde a gente entra com essa medicina, porque aí vai suprindo, de novo, é um suplemento, vai suplementar algo que a gente não está produzindo tão bem. Que legal. Mas no caso dos não neurotípicos, né, dos neuroatípicos, a gente já pode entrar com essa medicina mais nova, com um paciente mais novo, porque ele já não está produzindo. E aí, de novo, a questão dos sintomas que a gente estava falando, né? A gente começou o papo aqui antes de gravar sobre a questão das patologias como mestres. Então, a ansiedade eu vejo como um sintoma, muitas vezes, de um sistema endocannabinoide desregulado. Sim. E como é que eu sei disso? Não temos teste para isso. Né? A verdade é que não temos teste, a verdade é que a gente não tem muitas certezas ainda. A gente tem certezas dos resultados, empiricamente. Mas a gente está estudando muito. Mas quando esse paciente que estava ansioso começa a usar o óleo e em 15 dias já fala, nossa, como eu, parei o Rivotril, já estou voltando a dirigir, já estou andando de elevador, já estou voando, já estou não sei o quê. Você fala, Alguma nossa, coisa então mudou. estamos organizando ele estava desregulado. Ah, sim. Teve uma coisa muito legal, eu já vou entrar na questão da diferença do CBD para o THC, mas isso é importante da gente falar, porque faz parte dessa visão dessa medicina, que é uma medicina que organiza mesmo. Vamos pegar duas doenças que sejam antagônicas. Então, a gente pode pegar Parkinson, que a gente já estava falando antes, e esquizofrenia. E são em vias diferentes, mas, assim, de modo leigo aqui falando, o Parkinson é falta de dopamina, que é um neurotransmissor. A esquizofrenia, excesso de dopamina. Quando você vai tomar uma medicação, um antipsicótico para esquizofrenia, quais são os efeitos colaterais? Os tremores. Sim. Quando você vai tomar uma medicação para o Parkinson, qual é o possível efeito colateral? Um surto. Para essas duas doenças antagônicas, a gente usa o mesmo óleo. Nossa. Porque ele vai tratar na nossa essência de cura, que é regido pelo sistema endocannabinoide. É místico, mas é científico também. A ciência se conectando com esse lugar do sagrado é super possível, gente. Demais. Porque as pessoas às vezes acham, tô falando de ciência, não posso, não tenho espaço. A ciência vai até um lugar. A ciência, os próprios cientistas mais sérios falam, olha, a partir daqui eu não sei. Não, os indígenas usam cada combinação que vai explicar, né? Então, só pra aí a gente já tem uma noção. E é interessante de ver, então, que a cannabis, ela traz o reequilíbrio dessas duas polaridades, no caso, igual você tá falando, não vai para um extremo, né? Ela te centra. Ela te traz o que a gente chama muito dessa questão do equilíbrio mesmo. Ela te traz esse centramento. Sim. Sabe? Maravilhoso. E isso é muito importante. E aí, a diferença dos canabinoides, né? Então, são muitos canabinoides, a gente
está começando, a gente já estudou bastante THC, estudou CBD, agora a gente tem o CBN, que é um indutor do sono maravilhoso. Temos o CBG, que ele é específico para a questão da dor. Então, a gente tem alguns acontecendo, né? Nas pesquisas. Que e eles riqueza, estão né? muito. E a diferença do THC, ele foi visto como vilão durante muito tempo. Então, o CBD era o grande herói, o THC era o vilão. Não é bem assim. O THC, ele tem a sua função. Ele não é sempre que ele precisa estar sendo utilizado numa dosagem alta. Mas para dor refratária, que é aquela dor que não responde mais a opioide. Para tratamentos oncológicos, a dor oncológica, ela é muito, muito severa. E aí a gente entra com o THC. Aquela própria anorexia do paciente que está fazendo tratamento oncológico. A própria indução do sono, a gente agora tem o CBN, mas a gente tem uma alquimia nessa história, né? Então, agora, o THC em alta dosagem, ele tem uma usar uma palavra, ser bastante importante aqui usar a palavra para não ser mal interpretada, mas ele tem uma alteração de consciência. Psicoativo. Sim. Ele é um psicoativo. Psicoativo tudo é, né? É. Porque todos que atuam no sistema nervoso Expansor central... de consciência, então. Então, o que a gente faz com esse paciente, por exemplo, que tem que usar um THC alto para uma dor refratária? No caso de um paciente terminal, às vezes, essa expansão de consciência, ela é super bem-vinda. Super. Né? Porque ele vai ter contato com coisas que ele não teria. Sim. Mas, se não for o caso, a gente entra também com um óleo de CBD alto. Porque a natureza ela é muito sábia. E a gente já sabe que existe esse processo comitiva, esse efeito comitiva, que é o entourage, que a gente chama. Que é quando a planta é usada com os benefícios da forma como a natureza traz ela pra gente. A gente tem, enfim, o princípio ativo, o CBD isolado, temos para pacientes autistas que não se comunicam, idosos que moram sozinhos. Esse paciente eu tenho que ser sempre muito segura, Sim. né, na minha ação. Então, vai que ele é um paciente, eu não conhecia até hoje, mas sempre é possível que com uma dosagem de 0,3 de THC, ele vai para um lugar que não é bom. E esse paciente não se comunica. Então, para esse paciente, a gente usa um CBD isolado. Mas para esse paciente, a gente tem que usar 3 vezes a dose. Então, você entende a potência da medicina, como ela vem pra gente. Aí que eu vejo uma questão muito interessante pra gente trazer aqui. Eu gosto de estudar muito essa questão das medicinas. Por mais que seja uma coisa bem empírica minha, eu sempre vou buscar saber. Por exemplo, quando a gente conheceu a medicina do rapé, eu queria saber a dosagem, eu queria saber a procedência, a função do tabaco, tipos de tabaco. Eu sempre gosto de estudar. E a cannabis nunca foi uma medicina muito presente na minha vida como adolescente, que foi incomum, porque muitos dos meus amigos utilizavam, né? Da forma tradicional, recreativa. E por algum motivo eu não me interessei. Tudo bem. E agora que eu tenho já uma jornada, vou ser bem vulnerável aqui no Tribe Zen, porque essa transparência acho que ajuda muita gente. Eu não tenho receio de falar o que a gente faz, porque a gente vive a nossa verdade. Então, agora nesses últimos anos que a gente teve esse estudo com plantas de poder, com a ayahuasca, a psilocibina, com o rapé, e a cannabis ela vai aparecendo no nosso campo, seja em óleo, seja no aspecto fumado mesmo, ela vai surgindo plantas diferentes, flores e tal, né? E eu fico curioso com esse estudo. E aí eu vou também pesquisar outros cientistas, neurocientistas, como o Huberman, por exemplo, que eu gosto muito das informações dele. E aí tem uma questão que eu quero esclarecer aqui, a gente abrir esse papo, que é o seguinte. Dado esse composto que tem CBD, THC e vários outros componentes, quando a gente pega uma medicina dessa, sem entender exatamente a procedência ou esse cultivo e todos os outros aspectos, atributos que possam mudar isso, eu tô pegando uma medicina que eu não sei a porcentagem de CBD, eu não sei a porcentagem de THC, e isso me incomoda um pouco no sentido de que
eu tenho que fazer esse teste comigo mesmo, como a gente falou, mestre. Não é preciso, né? Não é preciso. Mas se eu for levar isso a sério pra minha rotina e incorporar isso, que tá tudo bem, sem julgamento, no mínimo eu acho que seria interessante a gente ter esse cuidado, essa sinergia e esse contato mais íntimo de entender melhor isso. Peraí, isso daqui a longo prazo, como será que é? Será que eu tô usando uma planta que tem uma boa porcentagem de THC, ou seja, que expande bastante, e se eu usar isso de forma constante, o que isso pode trazer além do relaxamento? Então, para mim, eu queria abrir esse papo sobre o uso tradicional e essas proporções de CBD, THC, quais são os possíveis riscos ou não? É um assunto que é super importante da gente falar, e que é essa diferença da cannabis medicinal, né? Do uso medicinal, cannabis é a mesma, né? Do uso medicinal para o uso recreativo. A diferença maior, e talvez mais importante para esse papo aqui, é a questão, como você trouxe, da qualidade, né? Da procedência. Por quê? A gente está falando de uma planta, ela reage ao calor, ela reage ao frio, ela limpa o solo. É uma planta que é usada para limpar solo onde tem acidentes geográficos. Nossa. Então você imagina, se você está comprando um óleo de um cara que vende planta na casa dele, em São Paulo. Quais são os metais pesados que você está colocando para dentro? E provavelmente inalando, que já é uma via menos segura. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Não é nem parte da, né? Vem da onde que vem isso? O que esse dinheiro está representando para a sociedade? Aonde que eu estou investindo a minha energia? Porque tem isso também, a gente sabe disso. Mas mesmo que você esteja plantando no teu... Porque hoje, isso também é interessante da gente falar. Hoje, o que existe de legislação no Brasil, né? A gente tem a 327, que veio em 2019, que é a venda nas farmácias, tá? Inclusive, nós agora vamos começar a vender nas farmácias, são mais ou menos 10 empresas que estão vendendo na farmácia. E a gente tem a 660, o RDC 660, que vem sofrendo várias revisões desde 2015. Nossa. Então, a gente tem praticamente 10 anos. Né? E essa resolução é essa que permite o compassivo, que é a importação do óleo. E o que existe além disso? Existem algumas pessoas que conseguem habeas corpus para plantio. Então, vocês dois têm ansiedade. Né? Vocês têm lá o diagnóstico de ansiedade, vocês entram com um pedido e a justiça permite que vocês plantem uma planta para vocês dois, para uso de vocês. Isso é possível. Através de HC, isso pode ser legalizado. Sim. E aí vocês vão ter que ter esse conhecimento do que a gente está falando aqui, de solo, né, de entender que o calor impacta. O THC, ele é um protetor solar da planta. Se você tiver uma plantação com muito calor, você vai ter um THC mais alto. Então, e se você quer, será que você quer um THC mais alto? Essa é a questão. Entendeu? Será que o THC mais alto é importante para você? Porque a gente está falando de uma medicina, não é? Então, quando a gente tem essas plantações, a gente não tem o maquinário que as grandes empresas, as sérias empresas têm. Então, você vai comprar o meu óleo, você vai lá embaixo, vai ter o lote. Você vai entrar no site, você vai ver o certificado de análise daquele lote. Você vai saber os componentes químicos daquele lote. Então, você tem o controle. E aí você tem, no uso medicinal, o acompanhamento de um médico especialista, que vai te ajudar a alcançar a tua dose ideal. Ah, sim. Que não é a mesma. Vocês dois podem ter. Vocês dois são indivíduos, né? Vocês são uma unidade, mas enquanto corpo, vocês são indivíduos, então vocês têm doses ideais provavelmente diferentes. Não tem a ver com sexo, não tem a ver com peso, não tem a ver com idade. Eu tenho vovozinhas que tomam super alto e tem uns caras musculosos e tal, que tomam uma dose baixíssima, entendeu? Não tem a ver. Tem a ver com o teu sistema. Então, é a importância de você ter alguém que entenda da medicina para te acompanhar
é muito importante. Maravilhoso. Porque eu tenho pacientes, por exemplo, que chegam e falam: então, eu vi teus vídeos, eu ouvi um podcast, ouvi você e tal, e eu tô a fim de tentar de novo, porque eu tentei lá atrás, não funcionou. Às vezes eu peço esse óleo, eu mando pro meu laboratório. Uhum. Muitas vezes não tem o que tá dizendo que tem. Entendi. Muitas vezes essa pessoa também não chegou na dose ideal. Eu comecei a tomar porque meu amigo estava tomando 3 gotinhas, mas e aí? Você tomou como? Porque uma coisa legal do óleo, enfim, tem game, hoje no Brasil não é mais permitido o uso da flor. Foi durante um tempo e a Anvisa, ela acabou proibindo isso a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o óleo, você pinga ele embaixo da língua e você espera um tempo para engolir e ele é absorvido aqui pela mucosa. Você protege a via metabólica do fígado, sabe? Então, um médico que saiba te dizer isso, um profissional que saiba te dizer isso, não toma com água que você vai diluir, faz isso que você vai proteger o teu fígado, sabe? Espera um pouquinho para beber, para comer. Vamos usar ela na potência máxima. Ela é lipossolúvel. O que significa isso? Se você usar com uma gordura boa ou com o estômago cheio, né? Depois de comer, melhor. Ai, que legal. Então, isso tudo você vai saber se você estiver sendo bem orientado. Sim. Isso é bom. Até pra gente, você trouxe toda essa parte de orientação, acho muito importante. Essencial, diria. Mas também quero trazer aqui uma coisa mais leve também, ó. Legal. Sabemos disso, vamos buscar sempre que possível, mas vamos colocar aqui num contexto tradicional. Olha, eu ainda não consigo ir numa clínica, ainda não consigo adquirir direto da farmácia com rótulo que custa 10 vezes mais caro e tal, tudo bem. Qual seria a sua orientação para quem está estudando isso, quer entrar nesse mundo, quer entender mais ou quer ressignificar o uso da cannabis? Como ela deve agir? Para onde ela deve começar? Olha, isso também é legal da gente falar da questão do custo, né? Porque também já se criou por causa do passado. Hoje a gente está falando de um tratamento que custa uma média de R$200 por mês. Super acessível. Nossa. E é um tratamento que você vai diminuir a sua polifarmácia. Legal, olha, é bom saber. Que legal. Então, e lá, por exemplo, nós lá, uma das empresas que a gente tem consultas de R$190 a R$450. E a gente tem um instituto também. Então, se a pessoa não tem essa questão, não tem o poder aquisitivo, não consegue fazer naquele momento esse investimento, a gente tem hoje ferramentas. Existe a judicialização que o SUS passa a pagar esse tratamento para o paciente. Legal. Então, existem hoje ferramentas. E as pessoas, gente, elas gastam às vezes R$200 embalada tomando cerveja, entendeu? Sim, então, total. também, de novo, a questão da maturidade, né? A questão da gente encarar a saúde como central da nossa vida, sermos responsáveis pelos nossos atos. Isso existe. Agora, existe também o que você falou do seu passado, que você não se conectou com a cannabis. A gente estava conversando antes. Eu tenho pacientes que chegam e eu tenho, pelo histórico, pelas conversas e tudo, nossa, a cannabis se encaixa perfeitamente. Aí esse paciente começa a usar. Dá 2 semanas, fala: doutora, não, acho que a cannabis não é para mim. Eu tenho que ter uma escuta. Mesmo que o meu conhecimento fale, se ele tentar um pouco mais, mas se o corpo dele está dizendo que não é para ele não está preparado para a medicina. Eu falo, guarda numa gaveta. Perfeito. A hora vai chegar. E a gente faz uma outra abordagem. Porque esse acompanhamento da saúde física com a mental, ela é extremamente importante. Então, o nosso paciente, ele tem uma consulta com o médico, né? Então, depende, né? Assim, se for um paciente que vem com uma demanda de um estado psíquico, saúde mental, ele vai ter um acompanhamento com o médico e um acompanhamento com o psicólogo. Porque o corpo e a mente é muito conectado. A gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Né? E aí,
essas medicinas têm essa potência das modulações, mesmo que sejam modulações alostéricas, modulações um pouco mais, vamos dizer que legalmente, de forma leiga, entende a palavra, que seja mais brando, mas ele se conecta a neurotransmissores, né? Então, e as coisas são conectadas, nós mulheres. Menopausa está chegando para as mulheres cada vez mais cedo. Sim. Eu sou uma pessoa que menopausei com 40 anos. Nossa. Tudo é interligado. Tudo é interligado. Uhum. A progesterona, ela se conecta ao nosso receptor de GABA, que é o neurotransmissor inibitório mais importante. Se ele não está organizado, a gente vai começar a reagir à vida. A gente vai começar... A gente não vai Interagir, ser inteligente, interagir, dançar com a vida, né? Perfeito. Sim. Então, a cannabis consegue ajudar isso. Existem outras medicinas, cava consegue ajudar, existem outras formas da gente organizar. Pesquisas recentes mostraram que as mulheres têm 6 vezes mais tendência a Alzheimer. Aí por quê? Porque o decréscimo do estrogênio está ligado ao aumento de várias proteínas inflamatórias. De novo, as doenças elas sempre vão falar de inflamação. Sim. E por isso que essa medicina é tão importante. Porque é uma medicina que desinflama. A gente falou do THC e não falou do CBD. Pois é. O CBD, o mais importante dele é o anti-inflamatório. Então, ele vai desinflamar o corpo. E um corpo desinflamado é um corpo que tem lá os seus soldadinhos dispostos a atuar de acordo com as demandas e não esgotados, né, para desinflamar um corpo, acordando já esgotado, que não tem mais energia. Sim. Legal. E o que tem sinergia com a cannabis medicinal ou a cannabis mesmo? Tem um outro componente que você diga que tem uma sinergia boa? Ômega 3. Então, isso é um assunto interessante que rolou há pouco tempo, porque eu fui para a Turquia para o meu aniversário, era um sonho meu. E a Turquia é um país que proíbe o uso. E muitas pessoas tiram um rótulo e levam e tal, mas eu falei, não, de novo, laboratório, né? Eu tenho que falar da verdade. Eu sou uma paciente que usava medicação durante 20 anos, eu tô há 5 anos com a cannabis, sem nenhuma outra medicação. Nossa. Super bem, nunca mais tive crise de ansiedade, meu pensamento lúcido, enfim, tudo que a gente já vem falando. Mas fiquei, né? Falei, como é que vai ser isso? Vou ficar 9 dias na Turquia. Mas vamos porque eu acredito no que eu tô fazendo. O que eu estudo é que mostra, o que eu estudo mostra que regula o nosso sistema. Meu sistema vai dar conta. Aí eu comecei a lembrar. Por que eu posso ativar o meu sistema endocannabinoide? Para deixar ele por um tempo ainda respirando bem até eu voltar a usar o meu óleo. Ômega 3. Uma alimentação rica em ômega 3, por exemplo, é maravilhoso. E assim, abraçar, yoga, meditação, isso que a gente está fazendo, a troca, gente, a troca, ela é número 1 em saúde mental hoje. E o que eu sinto, assim, você contando sobre o que a cannabis faz dentro do nosso organismo, é quase que como ela construísse um bioma mais sustentável. Porque se a gente olhar para a terra, também uma terra que está ali subnutrida e não está, sei lá, dando frutos bons, ela também falta nutriente, né? Ela falta um equilíbrio naquele bioma, né? Então eu sinto que muitas vezes o nosso corpo, a gente tá reagindo para a vida, a gente tá um pouco mais desequilibrado, reativo, talvez é para olhar para esse bioma mesmo e falar assim, como que eu consigo colocar ali alguns componentes que façam esse bioma trabalhar por si só? Porque ele é inteligente, né? Perfeito. Inclusive a gente usa muito cannabis para tratar até da macrobioma. Que legal. Ele é maravilhoso. Síndrome do intestino irritável, síndrome do intestino permeável, que é uma síndrome que a gente quase não fala, né? Que é quando a gente começa a ter um espaçamento e as proteínas começam a entrar muito grandes. Isso causa uma revolução dentro da gente. Então, para isso tudo, de novo, o poder anti-inflamatório e o poder dessa medicina. É uma medicina sagrada porque ela é muito conectada ao nosso poder.
ao poder humano. Ela é, e, inclusive, não só humano, desculpa, porque os animais também usam. Eu tenho uma cachorrinha, ela começou a perder o movimento das pernas. Acontece muito com o bulldog francês e tal, mas a gente começou a usar cannabis, ajudou muito. THC pro cachorro, quando tá com dor, pro gato, vocês que têm gato. Sim. Que legal. É uma medicina para os seres vivos, né? Porque nos conecta a esse lugar vivo dentro da gente. Sim. O THC traz isso. O THC, para as pessoas que estão, às vezes, né? O THC, a própria psilocibina, é uma medicina maravilhosa para isso, porque a psilocibina, nós não usamos nada de forma crua. A gente tem que, um termo aqui bem vulgar, mas a gente acaba metabolizando as substâncias que vêm pra gente. Então, a psilocibina, a gente transforma ela numa molécula chamada psilocina. A psilocina, ela é muito parecida com a serotonina. Nosso cérebro entende ela como serotonina. Então, ela tem um mecanismo de ação que os antidepressivos não têm. Por quê? Ela traz uma sensação pro corpo de que ela está produzindo mais serotonina. Hoje, os antidepressivos, enfim, a gente está agora com a acetamina, né? Que também é ketamina, Sim, que é o nasal, que está sendo maravilhoso para depressão refratária e severa, mas é só isso, porque os restos, a gente fala muito tem muitos antidepressivos, mas há 20 anos são os mesmos, muda nome, mas o mecanismo de ação é o mesmo. E qual é o mecanismo de ação mais moderno? A gente tem duas sinapses, a gente tem uma fenda sináptica no meio, aqui, né, esse neurotransmissor, ele gera serotonina, e esse aqui recebe. Você usa um inibidor de recaptação de serotonina, você passa a recaptar menos, fica mais tempo a serotonina na fenda sináptica. E aí que vem esse poder do antidepressivo. Do bem-estar, né? Do bem-estar. Mas não gera serotonina. E essa medicina a gente consegue. Né? Então, Lindo. é muito interessante. Sim. Assim. Me veio aqui, né, porque eu passei por um processo recentemente, justamente eu senti que eu tava indo muito por uma recompensa, né, para algumas medicinas, que a gente, né, como o Lucas trouxe, a gente tem esse hábito de estudar. E aí me veio até essa percepção, por exemplo, de que eu tava num aspecto de vício. Me veio isso, sabe? Tipo, eu falei, nossa, mas de onde tá vindo isso? Porque eu tenho histórico na minha família de vício com álcool. Eu já tive processos também com álcool, de ter que beber álcool depois de trabalhar sozinha em casa pra me sentir bem. No caso da dependência química, é vício e dependência química. No caso do álcool, é vício e dependência química. Isso. E aí me veio que eu tava também num lugar ali das medicinas buscando muito esse mesmo refúgio, assim. E aí veio um insight, falou assim, tá, como que eu faço para eu conseguir me equilibrar de novo? Você acha que nesse caso, por exemplo, o CBD ele ajuda a reequilibrar esse processo também? O cannabis é uma planta de poder. Ela te traz poder. Eu também sou curadora prânica, enfim, sou arática, eu trabalho com energia. Eu vejo a diferença da vibração do paciente que está usando a cannabis de forma sagrada. É diferente. Traz pra gente um poder da medicina. Isso a nível alma, espiritual e energia. E a nível químico, sim. Por quê? Um corpo inflamado é um corpo doente. Se o seu corpo não está inflamado, você tem toda a sua potência para ser a sol na potência máxima. Você só vai ter isso se você se desinflamar. E a inflamação não vem também da alimentação. Mas às vezes vem de uma genética, às vezes vem... Gente, quem não tem estresse hoje em dia? Isso é uma coisa que me dá um bode. Um bode, quando eu começo a ver o povo, né, no Instagram prometendo ansiedade zero, eu falei, olha, esse cara quer te dar um tiro no peito e te botar num caixão, porque não existe ansiedade zero hoje. Sim. Se você é minimamente sensível, você abre o teu Instagram, vê guerra, vê salto, vê luto, né? A gente sente. E é pra sentir. Aqui a Terra é para sentir. É sobre sentir. Aprender a lidar com esse sentir, né? Tem uma frase que eu acho linda que é assim, se você não tem estômago para lidar com a solidão,
você não vai ter para lidar com amor. Porque viver Concordo. é arriscar. Então, essa medicina é uma medicina que te traz a ferramenta para você arriscar. Porque se você não tem risco, você não começa a ter um desenho, você não tem um desenho, você não tem uma vida, gente. Sabe? Maravilhoso. Nossa, Verdade. trouxe muita clareza, porque é justamente sobre essa questão da inflamação que a gente... Tem até um episódio com a doutora Flávia, a gente passou por um processo também de alguns exames ali com ela, e ela detectou que meu corpo estava muito inflamado. E aí eu senti que era isso. Então, depois daqui a gente já conversa. Maravilhoso. Muito bom. Deixar o último recadinho pra galera aqui que veio. Queria deixar uma chave que eu anotei. Que em relação a esse efeito sagrado de qualquer medicina, galera. Qualquer medicina que você se conecte. Pode falar. Inclusive a alopática. Inclusive a alopática. Posso falar mais uma coisinha? Pode falar. Que é interessante? Antidepressivo. Ah, é. Antidepressivo. Hoje, os cientistas mais fodas, eles já colocam o antidepressivo e o placebo num lugar muito parecido. Olha aí. Por quê? Se você vai dar um açúcar para esse paciente, ele tem fé no açúcar, Total. ele consegue ter um benefício. Se você vai dar uma medicação para um paciente que não tem fé na medicação, ele não vai ter o benefício. Exato, é isso que eu ia falar. Porque tem esse placebo e o nocebo, né? Que é o efeito inverso. Você pensa que ele vai agir, ele vai agir. Se você pensa que ele vai fazer mal, ele vai fazer mal. Então, essa dica que eu queria deixar pra galera é o seguinte: independente do seu estudo com alguma medicina, se você acha e fala assim, eu gosto, eu quero fazer isso, mas carrega um sentimento de que isso pode fazer mal ou não é certo, você transfere isso para você, pro seu corpo. Então, independente do que você faça, escolha da sua vida, faça com amor, com sagrado, reza, coloca a intenção positiva, confia nos sinais que o seu próprio organismo vai trazer e vai se guiando, entendeu? Se pegar o senso coletivo da informação que isso é droga, isso é ruim, isso é bom, você tá perdido. Então, é você que coloca a intenção, a energia que vai colaborar, né, com a potência da própria natureza. Maravilhoso. Certo? Atenção é tudo na vida. Né? Coloca. É verdade. Atenção é o poder. Foi muito bonito isso que você trouxe, porque realmente, principalmente a cannabis, né? Eu tenho um passado que eu morei nos Estados Unidos uma época, e é uma medicina que me trouxe momentos de muita dor. E aí, quando ela entrou de novo na nossa vida, às vezes eu vinha com essa sensação de culpa, É isso sabe? aí, vamos De que não era ressignificar, algo mudar bom. tudo. Por isso que é importante Exato. regar o solo, né? Sim. Pra gente estar fértil. Uhum. Essa vida é linda demais. Lindo. É verdade. É linda demais. Essa troca aqui é linda. Eu Sim. sou Gratidão. tô apaixonada. Nossa, eu sou muito privilegiada de ser instrumento mesmo. Gratidão, Maria. E como que o pessoal pode te encontrar, acompanhar um pouco mais do seu trabalho? Tem o meu Instagram, que é Maria, _Clean, Klien. Tem o da Nativa Med, que é a nossa plataforma que conecta os médicos com a medicina. E tem a CB Pharma, que é a nossa empresa que produz os óleos. Maravilhoso. Muito A bom. gente vai deixar os links aí. Assunto legal, hein? Quem sabe a gente faz uma parte 2. Eu quero. Temos muito para falar ainda. Contem comigo. Tragam suas questões, galera. Tragam suas questões. A gente tá muito feliz com esse assunto. Vamos falar cada vez mais de tudo isso que é interessante para vocês. Sim. E a gente se vê no próximo episódio, né? É isso. Gratidão, Maria. Gratidão. Tchau, Gratidão, tchau. pessoal. Obrigada a vocês e obrigada por quem esteve aqui, deixando que a gente entrasse nessa casa sagrada. Né? Sim. Nosso corpo é a nossa casa sagrada. Verdade. Gratidão. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Gente.